diz o seguinte: o diâmetro da base do cilindro reto tem 10 centímetros. Sabendo-se que a altura do cilindro é 12 centímetros, seu volume é... Para calcular o volume do cilindro, a gente usa a fórmula do prisma, certo? Primeiramente, a gente tem que identificar o que é um cilindro, que é uma figura que tem duas bases circulares e uma altura. Então, para a gente calcular esse volume dessa figura, a gente vai fazer a área da base, a gente vai calcular a área da base desse cilindro aqui e multiplicar pela altura. Para calcular a área da base desse cilindro, essa área é circular. Então, a gente vai ter que achar. Ele falou que deu o diâmetro, certo? A gente sabe que o diâmetro de qualquer figura é a metade do raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio vai ser 5. A gente agora vai calcular o quê? A área da base. Se é circular, a área da base, a gente lembra da forma de πr ao quadrado. Aí agora a gente vai fazer o quê? No lugar do r, a gente vai colocar 5. Então, 5 ao quadrado é 25, que vai ser 25π. A gente achou agora a área da base. A gente vai multiplicar pelo que agora pela altura. A altura é quanto? É 12. Então, 25 vezes 12, 300. Então, o volume desse cilindro aqui é 300 centímetros cúbicos. Segunda questão. Calcule o volume de uma lata de leite conforme abaixo. Essa lata de leite aqui é um cilindro. Ela tem um raio 4 centímetros e tem a altura. Então, para a gente calcular o volume desse cilindro, a gente vai ter que utilizar a fórmula área da base vezes a altura. A base é um círculo, então a gente vai calcular a área do círculo. O raio é 4. No lugar do R aqui, eu coloco 4. 4 ao quadrado, 16. Então, a área dessa base é 16 π centímetro ao quadrado. Agora eu tenho que fazer o quê? Multiplicar pela altura. A altura é 10, então o volume desse lata de leite é 160 centímetros cúbicos. Terceira questão. Quantos metros cúbicos de terra são retirados? Ele quer saber o quê? Em um túnel circular, vai ser cavado em uma montanha. Ele vai cavar a montanha de forma circular. Ela deve medir 800 metros de comprimento e 3 metros de raio. O que é que ele está dizendo? Que vai ser um cilindro, onde ele vai ter a altura, que é o comprimento do túnel, e vai ter a base, que são duas. A altura vai ser 800 metros, que na verdade é o comprimento, e o raio da base é 3 metros. O que eu tenho que fazer? Calcular a área da base. Eu tenho um raio, então no lugar do R eu coloco 3. 3 ao quadrado é 9. Então a área da base aqui desse túnel vai ser 9 π centímetro ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer agora? Multiplicar pela altura, que é 800. 9 vezes 8, 72. Então, o volume de areia que eu vou retirar daqui vai ser 7.200 π centímetro cúbico. Por que π centímetro? Porque se ele der o π, eu tenho que substituir. Como ele não deu, eu deixo do jeito que está. Quarta questão pela construção. Como vocês estão vendo aqui, ele quer saber o volume de toda essa figura aqui. Mas como eu vou calcular o volume dessa figura? Se olhar para a figura, tem dois cilindros aqui. Tem esse cilindro aqui, laranja, que é o cilindro, eu vou chamar de cilindro 1, e esse aqui eu vou chamar de cilindro 2. O que eu percebo aqui? Eu vou pegar primeiro esse cilindro 1, certo? Ele tem um diâmetro 6, se o diâmetro é 6, o raio é 3. Esse cilindro 1, que eu estou chamando de cilindro 1. O que é que ele tem mais? Ele tem a área dele, da base, que eu vou calcular o volume, então eu tenho que calcular o volume das duas figuras. O volume 1, que eu sei que é πr ao quadrado, no lugar
do R eu vou colocar o 3. 3 ao quadrado é 9. Então, a área dessa base, desse cilindro laranja, vai ser 9 π centímetros. O que é que eu tenho que fazer agora? Calcular o volume dele. Para calcular o volume dele, eu multiplico pela altura. A altura é 15, então 9 vezes 15, 135. Calculei o volume da figura 1. O que é que eu vou fazer agora? Calcular o volume da figura 2. Eu vou chamar de R2. Esse raio aqui, 2, que é o da figura de baixo, ele tem 20 centímetros de diâmetro. Se ele tem 20 centímetros de diâmetro, ele tem 10 de raio, porque o raio é metade do diâmetro. Vou calcular a área da base dele. No lugar do R, eu vou colocar o raio, que é 10. 10 ao quadrado é 100. Então, a área da base da figura 2 é 100 π centímetro ao quadrado. Para achar o volume, eu calculo a área da base vezes a altura, eu multiplico isso aqui pela altura, que vai dar 700 π. Acabou? Não, que ele quer o volume total. O volume total eu tenho que fazer o quê? Somar o volume 1 mais o volume 2. Somando o volume 1 com o volume 2, vai dar 835 π, mas tem um detalhe, ó, a resposta aqui não está batendo. Mas ele diz aqui, ó, use 3,1 para π. Ou seja, no lugar do π, eu vou substituir por 3,1, que vai dar 835 vezes 3,1, vai ser 25.2588,5. 4 a questão respondida.